A única habilidade que você vai precisar, não importa se você é um profissional de TI, uma enfermeira, um jogador de futebol, qualquer profissão, você precisa saber se comunicar. Comunicação é uma arte. Hoje em dia a gente vê milhares de influenciadores fazendo rios de dinheiro. E isso justamente porque eles têm uma única qualidade que se destaca, que é a da comunicação. A comunicação efetiva, ela faz pessoas engajarem com seu conteúdo, se sentirem pertencentes àquele conteúdo. E isso é uma coisa que pouquíssimas pessoas conseguem fazer hoje em dia, porque existe até uma profissão destacada para isso, que é o copywriting, uma pessoa especificamente designada para escrever textos ou roteiros que fazem as pessoas se conectarem emocionalmente àquela ideia. E não só se conectarem emocionalmente, até financeiramente. Se você vê um anúncio que se comunicou muito bem com você e você acabou comprando aquele anúncio. Por isso, hoje, criadores de conteúdo e todas as pessoas que são influenciadores, eles de alguma forma vendem para o consumidor final, que é você. Porque eles sabem que eles têm essa conexão emocional com as pessoas que seguem o conteúdo deles. Isso não está errado, porque geralmente é uma troca. Eles tentam te ensinar um certo valor que você gosta, que você assiste, por um certo preço. E geralmente as pessoas, pelo valor e preço, elas comparam e falam, beleza, eu vou comprar aquele conteúdo. Então, essa é uma das principais qualidades desses criadores de conteúdo. Você conseguir conectar com uma grande maioria, de forma simples, com uma única comunicação. Você não precisa usar jargões, você não precisa usar termos técnicos muito complexos. Isso é o que destaca as pessoas. Agora vamos falar de alguns dos princípios de uma comunicação efetiva, sendo o primeiro deles a coesão. O que é uma coesão? É uma unidade lógica de pensamento. Então, imagina assim, se você está lendo um texto ou assistindo um vídeo, esse vídeo tem que ser dentro daquele tema que você está querendo assistir, certo? Então vamos dizer que tem uma pessoa que faz um vídeo sobre como fazer bolinhas de sabão. Porém, no meio daquele vídeo, ele decide falar da paixão dele de jogar bola. O vídeo não vai ter uma coesão, porque o título dele fala que é como fazer bolinhas de sabão, e ele fala sobre como fazer bolinhas de sabão, mas ele também fala sobre o amor dele a jogar bola, jogar futebol. Então, o título dele e o texto dele perdeu a coesão, porque ele não está mais fazendo a ideia original ser transmitida para o usuário da maneira intencionada. Então, esse é um dos piores erros de uma comunicação efetiva. Se você assistir a maioria dos youtubers grandes e que tem muitos seguidores, eles quase nunca saem da coesão da ideia original. Eles sempre têm aquela fórmula e eles ficam ali nela. 2. Organização é o principal. Você pode ter um texto coeso, porém se você não tem um texto organizado, uma ideia organizada, vai ficar muito difícil de ser entendido. Eu diria que coerência e organização são quase a mesma coisa, porém elas diferenciam um pouco na estrutura, no jeito que você está estruturando. Você ainda consegue ter um texto coeso sem estar muito organizado, porque você ainda vai conseguir transmitir a ideia. Porém, o mais importante é como você está organizando essa ideia. E se você organizar a ideia de uma forma coerente, as pessoas vão entender muito mais fácil. E isso é o que a maioria dos youtubers, os grandes, fazem. Os textos, os vídeos deles são tão fáceis de ser lidos ou ouvidos que a gente mal precisa fazer um esforço para entender. Agora o terceiro fundamento é a empatia. A maioria das pessoas esquece que empatia é uma área fundamental na comunicação. Você não pode se comunicar com a pessoa que está assistindo você sem saber, ou sem tentar pelo menos imaginar como essa pessoa é. Porque imagina se você vai tentar ajudar a sua avó e o seu sobrinho a arrumar o computador. Eles têm algum tipo de defeito no computador e você está tentando ajudar eles. Se você falar da mesma forma que você fala com seu sobrinho para sua avó, vai ser muito diferente, certo? Até de entendimento. Se você falar os termos mais técnicos com seu sobrinho e tentar repeti-los com a sua avó,
sua avó vai ficar meio perdida. Então a mesma coisa é com o usuário que você está falando. A maioria das pessoas, elas esquecem que elas estão falando de frente com a câmera para alguém. Então tente imaginar quem é essa pessoa que você está assistindo, quem é essa pessoa que você está idealizando, que vai assistir os seus vídeos. Porque geralmente isso é o que faz as pessoas que estão te assistindo, né, os usuários, se engajarem e se sentirem conectados com você. 4. Sinceridade. Seja sempre sincero nos seus vídeos. Eu acho que muitas das vezes as pessoas conseguem até sentir um cheiro assim no faro que a pessoa está mentindo ou não está sendo sincera ou tem alguma coisa por detrás que ela vai falar. Como muitas das vezes a gente vê os vídeos e eu só vou nos comentários e já gente falando assim: pô, esse cara vai vender curso. Pô, esse cara aí tá mentindo. O curso dele é zoado. Então, sempre tente ser sincero. Porque a sinceridade, mais de tudo, é o que une as pessoas, né? É o que fazem... Algumas vezes a pessoa nem vai acreditar muito em você. Mas só por você estar sendo sincero com ela e não estar mentindo, ou tentando inventar, ou falar que você é super grandioso, recebendo milhões... a pessoa vai acreditar e vai investir em você. Então, seja sincero, sabe? Seja honesto, que a honestidade, no fim de tudo, é o que vale, né? Agora, eu vou falar algumas das formas que eu fiz e que eu conheço muitas pessoas que fizeram para melhorar sua comunicação. A primeira delas é a leitura. Leitura de muitos livros vai ajudar a expandir o seu vocabulário. E o vocabulário é uma das coisas mais importantes na comunicação. Você tem que saber como se expressar de uma forma concisa, coesa, que eu já expliquei anteriormente. Segundo, eu diria que é o vídeo. O vídeo é uma ótima forma de melhorar sua comunicação. Não só porque você está tentando vencer a timidez, né? E esse medo de falar em público ou de falar através de uma câmera, mas também porque você tem que formular, você tem que pensar. É um pouquinho mais diferente de só uma leitura, porque a leitura já vem organizada e estruturada para você. Porém, um vídeo é você que é o autor daquela coisa, né? É o autor daquele texto. Então, é uma forma diferente, muito engajativa. Eu acho que é um dos melhores engajamentos que você pode ter, porque vai te fazer evoluir muito. Não só tecnicamente falando, mas até, assim, em modo de pensar, assim, o seu modus operandi vai mudar. A terceira é muito comum para mim. Eu sempre tento explicar o que eu estou aprendendo. Por quê? Porque quando você armazena uma informação, você sempre tem que tentar entendê-la de outra forma, de uma outra perspectiva. E que não, melhor perspectiva, através do ensinamento, né? Então, se você tenta ensinar algo que você aprendeu recentemente, você vai ver se você perdeu algum conteúdo, perdeu alguma informação que você achava que sabia e você depois percebeu que não sabia. Então, isso é muito. A terceira e última é pratique, pratique, pratique. Não há uma forma fácil ou simples ou, sabe, um atalho para a comunicação. Você tem que praticar muito. E mesmo quem pratica muito ainda tem que melhorar, porque a gente sempre tem pontos de melhora. Então, isso é fundamental. Só acredite em você e continue praticando. E agora uma consideração final, né? Você não precisa querer se tornar um youtuber ou uma pessoa social, pública, né? Eu acho que a comunicação, ela é muito além dessa parte pública ou de status ou de profissão, mas sim de si, né? De se conhecer, de saber e entender como você pensa. Eu acho que quando a gente começa a procurar na comunicação uma forma de se expressar, né? Aquela autoexpressão, é um momento que a gente descobre quem a gente é, como a gente gosta de falar e que coisas a gente gosta de pensar. É muito difícil você querer pensar ou estruturar um texto em um assunto que você não gosta, que você não tem engajamento, que você não se sinta bem. Você vai meio que, né, está se esforçando ali por uma coisa que não rola, não é natural para você. Então, sempre tente fazer textos, falar sobre coisas que são naturais para você, coisas do seu cotidiano, do seu dia a dia, que vai te fazer sentir bem, vai te fazer sentir normal.